noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Oi, oi. Quem chegou? Seja bem-vindo. G Bueno. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem por aí? Prontos para conversarmos sobre a paz, sobre ser mulher? Tudo bem? Endofísio, Isabela, seja bem-vinda, Joana. Tudo bem, gente? Cláudia, querida, bem-vinda. Vamos chegando, gente, vamos chegando, sentando. Puxa aí um chazinho, um cafezinho, pra gente conversar hoje com a nossa convidada super especial, Cássia Morgana Busanello. Saudade dessa mulher linda que eu amo tanto. Fê, chega mais, seja bem-vinda. Lizie, bem-vinda. Joana, boa noite, queridos. Boa noite, Joana também. Joana, querida da Unipaz. Maria Rita Ribeiro, seja bem-vinda. Nossa, quanta gente linda. Muito bom, gente. Vão chegando, vão se sentando, vamos nos acomodando para receber daqui a pouquinho a nossa convidada querida. Show, né, Joana? Muita saudade que eu vou matar da Cássia agora. Ah, a Cássia entrou. Vou deixar você entrar aqui. Acho que é isso. Eu tenho só que clicar no maisinho. Não é essa. Pede pra entrar, Cássia. Deixa eu ver se eu recebo sua solicitação, meu amor. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Live especial da Quarta da Paz hoje. Sejam bem-vindos, pessoas queridas. Nossa live especial com a nossa convidada de hoje. Deixa eu botar uma luzinha pra cá. Outra para lá. Pessoal, deixa eu conversar com vocês. Cássia, você pede pra entrar, meu amor? Pra eu poder te dar permissão. Gente, eu vou contar uma coisa. Eu nunca fiz live pelo Instagram. A gente fazia sempre pelo YouTube. E agora eu vou precisar aprender como é que é. Botar aqui um mais. A Limara pediu pra entrar, não posso aceitar, porque eu tenho compromisso com outra pessoa já, Limara. Cássia não conseguiu entrar, querida? Deixa eu ver por que será. Adicionar como moderador. Confirmar. Mas eu quero que você entre também como convidada. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Oi, Mai, Luciana, Mai, seja bem-vinda. Aqui, ó, a convidar. Acho que eu vou conseguir convidar você agora. Então, peraí um pouquinho, Cássia. Ele tá me dizendo que o moderador não que o moderador não pode ser convidado. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Luciana. Não consigo entrar. Ela tá... acho que agora ela vai entrar. Oi, lindona. Tudo bem? Tá de ladinho? Tem que virar teu celular. Ai, deixa eu arrumar aqui então, pelo amor de Deus. Só um minuto. Não, a gente é assim, gente. Marinheiro de primeira viagem é assim. Jesus, o que eu tô fazendo? Isso. Eu nem sei virar com essa base que eu tô usando aqui. Deixa eu descobrir como faz. As bases que botam o celular deitadinho, né? Então,
É um horror. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver como faz isso. Vai contando os recadinhos aí que eu vou me ajeitando. Isso. Olha, quanta gente entrando, quanta gente bonita. Deixa eu ver aqui. Cláudia, Físio, Luciana, Kel Morrice. Sejam bem-vindas. Nascimento. Maristela Rogel. Um beijo, Maristela. Obrigada por estar aqui, querida. Iliamara. A Joana. Nossa fiel escudeira, Joana. Tudo bem, amada? Ana Argolo. Que joia, gente. Que joia. Muito bom ter vocês aqui e conversar sobre esse tema tão importante que a Cássia vai trazer para nós hoje. Ela vai falar sobre ser mulher. Agora tá do lado certo. Tô fazendo uma gambiarra aqui que você não imagina. Eu sei como é que é. Também faço as minhas. Seja Jesus, mas bem-vinda, tudo Cássia. Ai, bem. que saudade. Gratidão, que Contigo. saudades, meu Deus. Gratidão, meu Deus. A Cássia foi a focalizadora da minha turma quando eu entrei na Unipaz em 2013. E de lá a gente... 13 de setembro de 2013. Isso, 13 de setembro de 2013. Deixa eu aumentar mais o meu som aqui também um pouquinho. Vocês me ouvem bem? É, eu tô te ouvindo bem, assim. E o pessoal tá nos ouvindo? Dá um joinha, assim, pra gente saber se tá ouvindo. Vou dar um tchauzinho pra Sandra, pra Maristela. Tudo bem por aí, pessoal? Nós estamos em mais uma live da Quarta-feira da Paz, o projeto Cultivar da Unipaz SC. Todas as quartas-feiras, às 8h30, nesse bate-canal, a gente entra para falar sobre um tema super importante, super relevante para todo o nosso público. Então, eu vou pedir que você que está assistindo aí, nós já estamos em 15 pessoas assistindo na nossa comunidade. Para nós isso é muito bom, gente. É uma alegria ter vocês aqui. Eu quero que vocês nos ajudem a transmitir, né? Enviar, clicar no aviãozinho e enviar essa live para as pessoas que você ama, que você conhece, aquelas mulheres que você sabe que passam por perrengues e ainda são, né, as protetoras da família e tudo mais, aquele tipo de gente que quer uma inspiração para viver melhor, para viver em paz. Hoje você vai ter muita inspiração para isso. Então manda lá para aquela amiga sua, para sua mãe, manda para sua tia. Aquele aviãozinho. Tem uma flechinha no final no canto inferior direito do seu telefone, do seu celular. E ali é um aviãozinho que manda live para quem você gosta. Então manda para as pessoas que são relevantes, que você quer fazer um bem, quer fazer... trazer uma mensagem, alguma informação que talvez a pessoa possa estar precisando nesse momento. Enquanto isso, enquanto você vai mandando para os seus amigos, para suas amigas, eu vou falar sobre a Unipaz um pouquinho e depois vou apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui como convidada nossa, a querida Cássia. A Unipaz é uma faculdade, uma universidade internacional da paz e nós somos um pouquinho diferente. Nós trazemos formações e cursos diferentes. Nós somos experts em ensinar as pessoas a viverem em paz. Isso mesmo. Nós estamos com umas formações entrando agora nesse primeiro semestre que você vai querer conhecer. São as 3 principais formações que nós temos começando agora, nesse ano. Psicologia transpessoal, a famosa, esperada, pedida, solicitada, querida, psicologia transpessoal, na abordagem transdisciplinar e holística, dentro da metodologia Unipaz. Esse curso, gente, vocês não têm noção. Eu até peguei uns dados a mais dele aqui, para vocês saberem tudo que a gente vai estudar nessa formação incrível. Deixa eu abrir aqui a minha cola. Esse curso vai ser fantástico. Olha só, o que o pessoal vai estudar. Ela já começa agora dia 21 de abril, tá? Acolhimento e primeiro seminário. Nós vamos estudar a arte de viver em paz, a história da psicologia e a visão holística, cartografia da consciência, o corpo, texto sagrado,
Ser Terapêutico, Antigos e Novos Terapeutas, de Filon de Alexandria. Estados alterados de consciência, transdisciplinaridade e espiritualidade, Maslow e a psicologia do ser, constelações sistêmicas familiares, psicologia integral de Kel Wilber. Se eu pronunciar alguma coisa errada, vocês vão me perdoando aí. O livro vermelho de Carl Jung, anamnese, metodologia da pesquisa e orientação para o seu trabalho de obra-prima, para o seu TCC, constelações oníricas, transpessoal nas organizações, terapia de vidas passadas, emergências espirituais, ética e metodologia de ensino transpessoal. Vamos falar sobre a vida, morte e vida. Nós vamos falar sobre a cosmologia e a astrologia e seus estudos da personalidade das pessoas, meditação e renascimento, espiritualidade holística. E aí, o último seminário, depois do último seminário, nós vamos fazer a transformatura. É uma jornada de quase 2 anos. Começa em 2023, vai terminar lá em 2025. Então, assim, ó, são trocentos seminários, 20 e poucos seminários, e uma vez por mês a gente estuda, a gente se reúne na sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro e, sabe, bebe dessas fontes todas que nós vamos pesquisar, trouxemos os melhores facilitadores, doutores e mestres e pessoas renomadas, pesquisadores, especialistas na sua área, né, naquela grande escola da vida também, porque a gente valoriza demais o saber da vida, aquela formação que a vida nos dá, né? Então, nós trouxemos todos esses tipos de mestres para conversar com vocês e facilitar esse curso gigantesco que a Unipaz está trazendo, depois de muitos pedidos, de muitas solicitações e cartas e e-mails, e, enfim, mensagens que a gente recebe nas redes sociais. Esse é o curso que a gente está abrindo agora para você. Então, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, pessoal. Começa já em abril, então não tem como perder muito mais tempo, tá bom? Nós estamos também com a formação em focalizadores. O que é isso, né, Cássia? O que é ser um focalizador? Na nossa escola para a vida, a nossa escola para a paz, nós temos a figura do facilitador e temos a figura do focalizador. Quem que é o focalizador? A Cássia sabe bem, ela foi uma excelente focalizadora na época que eu fui aprendiz. Fui não, né? Nós somos aprendizes eternamente. Então, na época que eu entrei como aprendiz da Unipaz, a Cássia e a Elaine eram minhas focalizadoras. E são pessoas, um focalizador, quando faz bem o trabalho dele, é aquele ser que não deixa o foco da turma se apagar. Sabe? O focalizador é aquele que cuida, aquele que está sempre de olho num e no outro, nas necessidades mais profundas do aprendiz, que a gente não chama de aluno, aqui na Unipaz, né? A gente chama de aprendiz, aquele que vem traçar conosco essas trilhas de aprendizado. Então, nós vamos conversar, nós vamos fazer um curso de 4 módulos, um pocket curso, apenas 4 meses de encontros, também com focalizadores fantásticos, falando sobre a sua forma de focalizar, mas tudo dentro da metodologia exclusiva da Unipaz, que é algo assim reconhecido pela Unesco, pela ONU, a nossa pedagogia iniciática, né? É de utilidade pública, e então nós temos muito reconhecimento, muito orgulho de estar trabalhando numa escola dessas, que traz esse tipo de, né, esse tipo de legado para a humanidade. Trabalha e traz a paz para as pessoas. Nós temos uma formação em parceria com o Instituto de Excelência Mental, lá de Portugal. Uma formação abordando neurociência, Ho'oponopono e florais. Forma terapeutas e mestres nessa área também, tá? Vai começar loguinho, deixa eu pegar aqui, 13 de maio começa. Nós temos um tempinho mais para fazer as inscrições. Focalizadores começa agora dia 5 de maio, 5 e 6 de maio, sexta e sábado. Mas assim, ó, no nosso site tem todas essas informações, eu não quero me alongar muito, nós estamos com 20 pessoas, que coisa mais linda essa live vai ser, gente.
hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, muito importante. E eu estou muito emocionada, porque eu estou recebendo uma mulher daquelas que eu mais admiro na vida, nessa existência. É a Cássia Morgana Busanello. Falei o nome dela errado na chamada anterior. Falei o nome dela com A. A menina, nutrida no ventre das suas ancestrais, ao nascer traz consigo seus sonhos, dons, dores, alegrias, conquistas. Ela conta essas histórias enquanto escreve também a sua própria história no livro da vida. Como manifestar tanto tudo isso e ainda viver em paz? É coisa para gente forte, né? Eis o grande desafio e a indescritível beleza de ser mulher. Vem conosco então, né, Cássia? Vem ouvir. Você que é uma inspiradora na minha vida, terapeuta, educadora, estudiosa, facilitadora de processos de autoconhecimento, sim, muito, com base na sabedoria milenar do Eneagrama. Gente, quer uma metodologia eficaz para descobrir quais são as nuances da sua personalidade? Faz uma consulta de Eneagrama para você entender mais sobre você. Você descobrir, nossa, por isso que eu sou assim, claro. E como é que eu tenho que lidar comigo que sou assim? E com o outro que é daquele outro jeito? Eneagrama, abre assim, sabe, a mente da gente e desarma a gente para aprender a lidar verdadeiramente com as pessoas, como elas são. Quais são os pontos fracos, os pontos fortes, enfim. Não posso me empolgar, né, Cássia? Que eu fico falando de ti, eu me empolgo já. Pode. Faz parte se empolgar. Psicogenealogista, aprendiz atuante na cultura de paz, na Unipaz. Ela é uma das nossas voluntárias do nosso conselho gestor. Ela ajuda a Unipaz, o grupo, né, do conselho gestor a gerir essa grande escola da vida. Ela é facilitadora também de danças circulares e é celebrante de casamentos. Olha que coisa linda! E dedica à evolução dos seres e ao fortalecimento das mulheres em todos os níveis. Cássia, como que é, amada, ser mulher e ainda viver em paz? Tem gente que acha que isso é difícil. Vou deixar você falar o que você quiser. O pessoal, se quiser botar alguma pergunta, me avisa. Clica ali na interrogaçãozinha, que daí eu vou saber que é uma pergunta, tá bom? Cássia, seja bem-vinda a mais um Projeto Cultivar, mais uma Quarta da Paz. Gratidão por estar aqui conosco, querida. Grande honra. Gratidão, amada. Que honra, que saudade que eu estava. Nossa! O tempo voa, né? É uma alegria estar aqui. Boa noite a todas, a todos. Adorei ver alguns meninos aí no grupo. E que lindo, né? Porque enquanto gênero masculino, temos não só o nosso lado feminino, como somos filhos de alguém, de um feminino. Somos, por vezes, companheiro, irmão, amigo. Então é fantástico quando nós temos os homens conosco para esse momento, né, de olhar o feminino e de entender esse feminino tão complexo. É possível ser mulher e viver em paz? Eu evito a palavra difícil, eu digo que é bem desafiador, bastante desafiador. É possível? É. Sempre, o tempo todo, do mesmo jeito, numa constante? Claro que não. Se tem uma coisa que mulher não é constante, né? Sem jeito, sem chance. A nossa carga hormonal e emocional já nos difere aí. E acolher isso faz parte do processo, né? Faz parte da beleza de você compreender quem se é, o que veio fazer aqui, para que serve, quais são, como você falou, né, a partir do Eneagrama a gente consegue compreender na personalidade o nosso calcanhar de Aquiles, né? Consegue fazer essa viagem para compreender como pensamos, sentimos, agimos, os nossos gatilhos, as nossas crenças. E no aspecto crença, o Eneagrama encontra-se muito lindamente com a psicogenealogia. E o que é a psicogenealogia, né? É o olhar das ferramentas da psicologia, do autoconhecimento, do olhar para quem se é, o que você sente,
através de todo o processo da nossa genealogia, da nossa ancestralidade, do transgeracional. E tudo que ele representa e tudo que ele traz para nós. Por que eu gosto de contextualizar isso, gente, porque eu já atuo, né? Quem me conhece sabe há, sei lá, quase 20 anos, isso fala da minha idade, com o Enneagrama, enquanto terapeuta, enquanto facilitadora de grupos. E eu vinha com um anseio muito profundo que era compreender mais e entender por que os indivíduos, por vezes, travam no seu processo de evolução. E todos nós passamos por isso, né? Lembrando que a inspiração, ela não é um crescente contínuo, ele é em forma de espiral, por vezes estamos embaixo, por vezes estamos subindo, parecemos estar no topo, começamos tudo de novo. E por isso também que por vezes a gente tem a sensação de que está voltando a pontos antigos, que aparentemente estavam superados. E eu vinha olhando a partir de mim, a partir de todas as pessoas que eu acompanho enquanto terapeuta, que por mais que a pessoa compreendesse os processos, os mecanismos, ela por vezes não conseguia. Ela travava, ela repetia padrões, repetia modelos e crenças que por vezes e muitas vezes não são nem dela, né? E aí eu comecei a conversar com o universo. Eu não cheguei a pesquisar. E foi justamente no nosso grupo lindo do Ave Paz, né? Em que a nossa amada Neuci colocou o folder e disse, olha, eu não sei o que é psicogenealogia, mas essa pessoa é séria. Para mim foi o suficiente. E aí eu fui atrás. Então vamos falar desse desafio e dessa beleza de ser mulher e o que a psicogenealogia vem fazer por nós nesse sentido, né? Março, para mim, não é um momento só de homenagear, receber flores, né? Mil mensaginhas no WhatsApp. Para mim é muito além disso. É um momento da gente olhar, né? Nos olharmos, nos acolhermos, buscarmos um entendimento mais profundo, darmos uma das pausas que nós precisamos. Nós não precisaríamos de um mês, muito menos de um dia, se nós estivéssemos atentas e plenas e conscientes o tempo todo. Mas, lamentavelmente, nós não conseguimos isso ainda. Nós buscamos isso todos os dias, né? E que desafios são esses de ser mulher? São tantos, né? São tantos, tão profundos. Não vou entrar nos clichês. Até brinquei aqui em casa com o maridão. Eu disse, olha, eu não gasto nem tempo falando de como é difícil ser mulher e conciliar nossos infinitos papéis. Porque isso já foi tão falado. E nunca vai ser suficiente também. Porque nós mesmas temos, né, as nossas questões com essas temáticas e com as áreas da nossa vida. E a gente precisa olhar. Para mim, é um tempo de entender qual é o nosso papel e o que a gente está fazendo aqui. E o porquê e o para que nós passamos por certos desafios, né? Quais são os desafios mais difíceis? Para quê? Para quê? Né? O para quê? Porque no porquê a gente vai entender algumas razões, mas por vezes não sai dali. Por vezes a gente vai patinar. Não evolui. No para que a gente entende para onde estamos indo, né? E aí a questão é por onde começar. São infinitos os desafios. E eu gosto muito, e sempre vou repetir o conceito de Pierre Weil da normose, né? Nós podemos nos enfiar num processo de normose, né? Que é viver coisas doentias, tóxicas, achando que é normal, e simplesmente queimar um tempo existencial precioso. Nós podemos viver a moda avestruz, enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que não estamos vendo nada. Só que isso não é para os buscadores, isso não é o caminho dos verdadeiros aprendizes, né, dessa escola da vida. Então, como é que a gente faz para entender isso? Como começar? A gente começa pensando, a gente começa meditando, a gente fica repetindo mantras e palavras de afirmação, eu vou fazer curso, eu vou buscar uma formação na Unipaz, eu faço terapia, o que eu faço? É tudo ao mesmo tempo, mas aí eu gosto de trazer sempre o nosso amado, né, fundador e mestre eterno, Pierre Weil, que nos lembra que se é na mente do homem que inicia o processo de guerra, é justamente ali que nós precisamos buscar também o processo de paz. Mas como fazer isso? Né? Observar, compreender, buscar caminhos, buscar informações? Sim. Quando? Aqui e agora. Então, no aqui e agora, nós vamos buscar informações, como você citou, através de ferramentas de autoconhecimento. Uma delas é o Enneagrama, não é a única. Para mim é a melhor, mas respeitando sempre que há infinitos caminhos. Né? E para cada um de nós existir alguns, não é um.
E ela vai nos permitir o quê? Nós entendemos esses gatilhos automáticos. Entendemos por quê, né? Eu adoro aquela historinha do buraco, né? Andando pela rua, cair num buraco, e aí o que eu faço? Enfim, chega um dia que a gente muda de rua. Mas a gente precisa de apoio para fazer isso, para entender que rua é essa outra que eu posso pegar. Falta de autoconhecimento nos leva a frustrações, nos leva a mais e mais conflitos internos e externos. E de novo lembrando do Pierre Weil, o que é paz? Paz não é ausência de conflito, porque o conflito faz parte, o conflito é um processo de paz. E só quando nós nos deparamos com eles, muitas vezes é que nós acordamos. É que nós realmente sentimos a angústia da vida e vamos buscar algo mais. Então, assim, olhando o conflito, inclusive, conosco, internamente com o outro, nós podemos dizer esse quero mais, o que mais eu preciso, né? E lembrem, a gente fala disso uma vida inteira. É absurdo pensar que nós podemos ter resultados novos e diferentes se nós fazemos do mesmo jeito. De novo, isso é normose, né? Eu esperar ter conhecimento assistindo televisão, matando o tempo fazendo compras. Isso é um processo de normose. E aí, Roberto Cremona nos fala, né, da mudança. Nossa amada Dulce Magalhães, sempre falando do paradigma, da mudança, o que é mais urgente, né? E Roberto Cremona fala, né, que ninguém muda ninguém se transforma sozinho, nós nos transformamos no encontro, isso faz parte daquele poema fantástico chamado Atritos. Que encontro? Encontro com quem, quando, onde? Para mim, é o encontro conosco mesmos. O encontro com o outro fala do espelho, fala das nossas projeções, fala daquilo que nos incomoda no outro, que também há em nós. Sim. O encontro conosco é o mais doloroso, é o mais necessário, é o mais urgente. E aí Jung dizia que o que nós desconhecemos volta insistentemente em forma de destino. Porque nós não olhamos. Então nós precisamos ir mais longe e nós precisamos ir mais fundo, buscar as origens disso tudo. E é aí que eu gosto de dar esse passo além, e com os meus acompanhados a gente faz isso sempre junto, né? Olhar qual é a nossa origem, de onde viemos, para que estamos aqui, que história é essa que nos conta o nosso sistema familiar. Eu dou conta dessa história e de manifestar isso tudo? Eu preciso dar conta? Qual é o meu papel? Para que o clã, como a gente chama na psicogenealogia, nos trouxe até aqui? Para que ele nos une com outras pessoas, com os nossos companheiros, companheiras? Uhum. E aí tem uma citação de Jung que eu vou resumir, que ele fala que quando ele trabalhava na árvore genealógica dele, ele vai olhar essa comunhão do destino dele com os antepassados. E aí ele descobre que ele não era tão autônomo, que ele não tinha tanto livre-arbítrio assim. Anne Ancelin, a mãe da psicogenealogia, e que vai encontrar-se com Pierre Weil, porque ambos eram psicodramatistas, ambos têm, né, uma história com Moreno. Anne Ancelin também falava disso. Existe uma teia da vida. E nós, ao mesmo tempo que estamos nessa teia, já trançada por nossos ancestrais, nós fazemos parte da confecção dela. Então está tudo unido e tudo ligado. Então nós precisamos parar e olhar para o nosso transgeracional. E o nosso transgeracional, ele fala não só da nossa genética. A genética define mais ou menos a estatura que eu vou ter, a cor de pele que eu vou ter, quais as doenças que eu estou mais propenso. Mas é só isso? Eu vou contar algumas histórias minhas de família. E tem um serzinho muito especial na nossa família, que quando nasceu ela começou a manifestar algumas questões físicas que nós já conhecíamos da história da minha mãe. E aí a gente olhava ela dormindo, e ela deitava igual a minha mãe. E ela, quando aprendeu a pegar o seu copinho, a sua xícara, ela levantava o dedinho igual a minha mãe fazia para tirar onda. E assim nós vamos olhando. E aí, como ela não conviveu com a minha mãe? A minha mãe já tinha partido quando ela chegou a esta existência. Então nós precisamos olhar, e o convite é esse, olhar para a epigenética. Né? Esta carga que vem muito além do DNA, que vai falar de estruturas mais complexas, vai falar de crenças, vai falar de hábitos, vai falar de registros que nós não nominamos.
o DNA sutil, né? O DNA informacional, né? Sutil. E que inclui o espiritual, inclusive, né? Inclui o espiritual. A gente traz isso. Porque certos dons, né? Falava com um maridão esses dias, né? Um violonista, um músico erudito, um músico clássico, um artista plástico incrível, um cozinheiro fantástico, para quem já experimentou sabe do que eu estou falando. E a gente falava disso, né? Do tio dele, Flammarion, que foi um grande mestre na cozinha, do bisavô José dele, que era um violonista e por conta de uma frustração desistiu de tocar, e da onde vêm os dons de cada um de nós. E a psicogenealogia ela vai abrir um leque para nós de possibilidades e formas de estudo. Nós trabalhamos na base da psicogenealogia, e eu vou ficar trazendo exemplos meus para ser ética, né? Não dos meus acompanhados, para vocês compreenderem onde nós podemos chegar com isso e de que forma que isso nos permite viver em paz. Rovani, por favor, vai me situando do tempo, tá? Porque eu não estou olhando para relógio nenhum. Ele está aqui na minha frente, mas eu não estou olhando. Tá tranquila. A psicogenealogia ela vai abrir para nós 3 livros. O primeiro é a história transgeracional, essa história dos nossos ancestrais. Nós vamos olhar isso a partir do quê? Das datas de nascimento, de morte, de concepção. Nós vamos olhar datas de casamento, nós vamos olhar a causa da morte, nós vamos olhar o nome, os dramas familiares, as doenças, a profissão. Nós vamos olhar um compêndio de informações. As datas o segundo livro são é que importantes, Uau, eu já vou contar de algumas datas minhas e você vai dizer, nossa, tô começando a entender esse negócio. Legal. O segundo livro é o Projeto Sentido, né? Nós falamos do nosso Projeto Sentido gestacional, inclusive. Aqui vim o que minha mãe estava vivendo quando me gestou e o que isso diz do que eu vim fazer aqui e de alguns dramas que eu fico repetindo, de algumas histórias que eu fico repetindo, de alguns medos que eu tenho. E que eu, por vezes nessa existência, não teria motivo para ter. E o terceiro livro é justamente A Vida e a Experiência Terrestre. O que eu estou apresentando aqui agora. E que vai falar disso tudo e vai se entrelaçar nessa teia que a Nancy Love fala. E aí eu vou começar a dar exemplos para vocês compreenderem. Coisa fantástica, né? Que coisa curiosa. É lindo. É lindo. Depois, quando E quanto mais a gente aprofunda, mais doido fica. Quando começa a estudar isso, não deve, né? Deve ser assim aquela coisa de você investigando. É apaixonante. Descobrindo. É apaixonante. Esses dias eu fiz a doideira. doideira. Esses dias eu fiz a doideira, inclusive, de preparar um estudo de casa ao longo da madrugada. Eu virei a madrugada. O maridão, quando acordou para fazer o exercício, disse, desde que hora você tá aí? Eu disse, desde o jantar de ontem. Porque eu não conseguia parar. Era realmente fascinante. Então vamos lá. Um caminho que a gente vai olhar, e nós estamos aqui para falar do feminino, é olhar as nossas ancestrais mulheres. Essa força do feminino em todas essas histórias. Então nós vamos começar principalmente com a nossa mãe e com a nossa avó materna. Mas por que a avó materna, Cássia? E a outra? Sim, a outra faz parte. Mas no ventre da nossa avó materna, vocês já pararam para pensar nisso? Nós habitamos o ventre da nossa avó materna. Quando a nossa avó materna gestou a nossa mãe, nós estávamos lá em forma de ovócitos. Em forma de quê? Ovócitos. Ainda não éramos óvulos, mas já éramos projetos de óvulos. Nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, no ventre da nossa avó, como um projeto, como uma possibilidade de vida. Sim. Então isso nos conecta à nossa avó materna de uma forma profunda e muito íntima. E aí eu vou dar exemplos meus. A minha avó materna partiu poucas horas depois de dar à luz à minha mãe. Ela teve uma hemorragia e ela morreu em poucas horas. Não existe nenhum registro sobre ela, a não ser o que eu busquei no cartório. A nossa família, e a gente olha isso inclusive à luz da constelação familiar também, praticamente promoveu uma exclusão dela, porque não se fala dela. Inclusive fui eu que descobri que o nome dela não era Edelvira, como é o segundo nome da minha mãe. Edelvira foi um erro de registro, no registro de casamento era Idelvira, e ninguém sabia. E quando eu começo a olhar isso, eu percebo que eu tenho simetrias de datas com ela, com a minha mãe, obviamente. O que são simetrias? São datas que se cruzam.
nesse entrelaçamento, data de nascimento, de concepção, morte, o que a gente chama de ponto jacente, que é uma data fundamental para nós, o consultado naquele momento, né? Aquele que pede o atendimento. E estava tudo amarrado. Estava tudo amarrado. Quando eu completo 9 meses de vida, que é o nosso ponto jacente, como a gente chama tecnicamente, é o aniversário da minha mãe e, portanto, o aniversário de morte da mãe dela. E naquele ano que eu completo 9 meses, existe inclusive uma foto minha no colo daquela que foi chamada para a família para me cuidar, porque minha mãe estava, além de já ter vivido todas as dores durante a gestação, o seu Roque Busanello estava aprontando um bocado, ela estava ainda se debatendo nos primeiros meses com esta realidade, com estes fatos. E o pai afetivo dela, aquele que a criou, que a amou, que a protegeu, tinha acabado de partir. E aí eu vou olhar isso e vou descobrir que a minha avó materna, isso foi minha madrinha que me contou, era um casal lindo, muito apaixonado, muito apaixonados, a dona Idelvira e seu Álvaro. E aí eu entendo por que eu nunca tive uma gestação que passasse da 6ª semana. Que ela pariu 5 filhos e morreu. Porque ela deixou o meu avô profundamente triste e solitário e ele abriu mão de criar a minha mãe. Portanto, levar uma gravidez a termo significa morrer. Significa deixar um homem desamparado, triste, sofrido e um bebê sem sua mãe e sem o peito da sua mãe. Significados inconscientes, né? Dentro de... E eu havia levado 39 anos para encontrar o meu companheiro. Então eu não podia partir assim. E aí foram 3 gestações e 3 abortos. E quem é esse companheiro? Quem traz ele para minha vida? Minha nona Carlota, a mãe do meu pai, que fazia aniversário, nasceu no dia que meu maridão nasceu. Meu marido nasce no dia que ela nasceu. Ela morre no dia 13 de maio, eu nasci no dia 15 de maio. E aí eu vou contar 2 coisas que eu resolvi olhando para essa história transgeracional. Numa certa época da minha vida, eu comecei a me queimar. Sabe aquele ser que entra na cozinha até para fazer um misto quente se queima? Era eu. Só que as queimaduras estavam aumentando em gravidade. E eu comecei a fazer lesões um pouco mais sérias. E eu tive câncer. Alguns acompanharam. E eu passei por tratamentos muito severos. Eu não podia ter lesões. Eu não podia ter foco para entrada de bactéria, de vírus, de nada. Sim. E aí um dia meu marido faz assim: meu Deus, o que é isso? A gente precisa entender o que é isso. Rova, quando ele falou isso, eu paralisei, eu respirei fundo e eu disse: a minha avó materna. Porque o dia que eu liguei pro meu tio e disse: tio Vino, por favor, me conte da avó. Ele disse: vou contar o que da minha mãe? Eu disse: tem foto? O que o senhor tem dela? Ninguém tem nada. Eles queimaram todas as coisas dela na volta do enterro. Era um costume da época. Tem. Olha a Quando ele correlação. disse isso, eu passei meio mal e desliguei a ligação rápido. E quando meu marido diz isso, mas o que está acontecendo? Isso não é normal. Ele usou essa palavra, não é normal. Claro, porque o que é normal é normose. Eu disse à minha avó. Eu estabeleci um diálogo com ela, espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, e disse: está tudo bem, vó. Está tudo bem. Eu não preciso honrar a tua existência sofrendo porque os teus bens, porque a tua história foi queimada. Para mim, você está viva. Você segue comigo. Eu nunca mais me queimei, Rô. Nossa, que forte. Nunca mais. E quanto faz de sentido isso, né? Porque não existe coincidência, não existe acaso, não existe nada disso. E como explicar que eu nunca mais me queimei? Para você descobrir, né? Para ele atiçar ainda mais esse teu senso pesquisador, né? Ele fez a pergunta e logo teu próprio sistema, teu próprio inconsciente te trouxe a resposta, né? Exato. A forma de achar a resposta. E tá tudo entrelaçado, não tem como fugir, né? Tudo. Lindo, E aí fantástico. um outro fato que me conectou à minha nona Carlota, minha avó paterna. Eu tinha enxaquecas incapacitantes desde os meus 18, 19 anos de vida. Eu tinha sido até internada para investigar a possibilidade de um tumor no cérebro, de tão grave que era. E aí o diagnóstico foi enxaquecas crônicas. E a vida seguiu. E teve momentos da minha vida que realmente a vida paralisava, porque eu chegava a ter mais de uma crise por semana. Bom, quando eu fiz a minha formação da Unipaz, 2010, 2011,
Eu tinha enxaquecas todos os seminários. Era uma coisa, claro, eu estava olhando para as minhas dores, eu estava me reconstruindo, me reinventando, doía pra caramba. Sim, gente, os seminários, eles mexem com a gente Eles mesmo, trazem sabe? muita coisa à A tona, Cássia né? conta que ela chorava quase todos os seminários, né, Cássia? Eu lembro de você contando isso. Ai, meu Eu Deus. chorei 24 meses. É E isso. eu chorei muito no último também. Eu e minha amiga Carol choramos muito no último, na arte de viver a passagem. Porque a gente já tinha saudade, porque a gente já... Era tudo muito, muito intenso, muito profundo. Muito Né? intenso. E aí, eu com aquelas dores de cabeça e achando que o jeito era me medicar e vai fazer yoga e tenta meditar e não medita. Enfim, eu não achava saída. E eu já estava entrando naquele processo da normose e do acostumar. Do Sei. acostumar-se e parar de fazer pergunta que busque a resposta. Até que um dia, conversando com minha amada madrinha de Cris, Malene, que é aquela pessoa que é trazida para minha casa para cuidar de mim quando eu Sei. era bebê, porque minha mãe estava nas suas dores e precisava de apoio. Uhum. Ela, cuidando da nossa cidadania italiana, que aliás acabou de sair, nós acabamos de nascer para a comunidade europeia, oficialmente, ela disse, mas você sabe como que a nona morreu, né? Você não, né? Nós somos gaúchos. Tu sabe como a nona morreu, né? E eu disse, sei que ela morreu quando o pai tinha só 7 anos, ela pariu 16 filhos, ela veio só para parir. Meu pai ficou desamparado, ele era o mais novo. E eu só sei que foi repentino. Ela disse, sim, ela tinha dores de cabeça absurdas. E naquele dia o dono não deu escolha para ela, ele forçou ela a ir colher amendoim. Era maio, era muito quente, veranico de maio no Rio Grande do Sul. Ela entrou em casa com dores lancinantes e caiu morta. Uhum. Quando ela disse isso, Rova, gente, eu pedi para minha prima para desligar. Eu disse, eu preciso respirar, eu preciso tomar uma água, um dia eu te explico. De novo, Nossa, eu tô toda conversei com minha arrepiada. nona, conversei com ela, honrei a existência dela e eu disse para ela, eu estou aqui para honrar a tua vida, sendo feliz, vivendo plenamente e não sofrendo das mesmas dores que você sofreu. Eu Meu nunca Deus. mais tive enxaqueca. Olha só. Eu nunca mais tive enxaqueca. Ô, Nem as da Cássia, época da e TPM. essa capacidade, tá? De você se concentrar e conseguir intuitivamente falar com a pessoa. E essa é uma capacidade que todos nós temos, né? Basta você se centrar em silêncio e acreditar Todos nós temos. nos teus sinais, porque o teu corpo dá as respostas, ou a própria, sei lá, cortina balança e dá uma resposta. E para ti Tudo é fica muito sinal. claro que foi a tia, que foi a avó. Tudo é sinal. Né? Já dizia Pierre Vai, o corpo fala. É. O corpo dá sinais, inclusive nós psicogenealogistas conseguimos ler através do corpo do nosso acompanhado, do nosso cliente, para entender, inclusive, se a gente está chegando no lugar certo, se a gente está chegando na solução, as reações dele. Então, até que eu encerro a sessão dizendo, em 48 horas você tem que falar comigo e em vários momentos me contando o que você sentiu, o que você sonhou, o que veio de insight. Porque o Eu tenho corpo uma dele pode frase, mudar também, né, Cássia? Se óbvio, você atinge e um ele processo de cura, manifesta, ele investiga a manifesta, cura, o corpo ele pode haver manifesta. uma modificação, né? Exato. Eu digo, Rova, que quando nós queremos a solução e quando nós começamos a fazer contato com a psicogenealogia, o clã acorda. Todo o nosso clã acorda e ele quer a solução. Nenhum dos nossos E aí ancestrais está feliz de nos ver ajuda aqui toda batendo uma cabeça. galera, né? Com a tua Põe cura, com a galera minha nisso, cura. né? Imagina essa egrégora fantástica, né? Nossa mãe e nosso pai, e atrás deles os pais deles, e atrás deles os pais deles, e pai dele, e pai dele. Isso não acaba nunca, fora os tios avós, é uma turma. E aí eu fui entender por que é que eu engravidava e não mantinha a gestação, também porque minha nona teve 16 filhos e morreu deixando meu pai tão pequeno. Então qual era o ganho? Quando eu descobri qual era o mal físico, e como ele se chama e o que ele significa, chama trombofilia. Trombo, tormenta. Filia, filhos. Filhos trazem tormentas. Aham. Naquele momento que eu engravidei, nas 3 ocasiões, a vida financeira estava desorganizada, nós estávamos numa transição muito grande, eu e meu marido. Minha mãe tinha acabado de partir.
A partir do momento que eu descobri que tinha trombofilia e que eu poderia ir fazer um tratamento e seguir com a gestação plenamente, eu nunca mais engravidei. Por que eu não engravidei? Porque esse tema da maternidade era um tema que necessitava ser reparado. Minha mãe foi filha por adoção e não foi uma adoção feliz, amorosa. E eu precisava me tornar mãe por adoção para fazer uma nova história e reparar essa dor. Entendi. Tanto é que depois, um ano depois dos nossos filhos estarem conosco, eu tive câncer de mama. Em que mama? Esquerda. O que a mama esquerda fala? De mãe e seus filhos. A minha história é com minha mãe e com minha avó. A falta de colo, a minha mãe não amamentada e eu com os meus filhos. Só que este câncer, na posição que estava, ele já era um câncer em fase de reparação. Eu sabia disso. Então eu trilhei esse caminho de cabeça erguida, jamais cogitando a palavra que as pessoas usam e que eu abomino, a luta contra o câncer. Se você está lutando, alguém vai ter que perder. E pode ser você. Não há luta. Há um acolher, um olhar e um compreender para que ele está aqui, que professor é esse, sim, e o que ele está vindo me convidar a olhar. E aí podemos transcender e eu estou curada. E aí e eu olhei para isso tudo. Abrir para as respostas chegarem. Isso é um exercício que a maioria das pessoas elas não querem saber, elas se vitimizam, chegam numa hora dessas, nós, né? Nós, pessoas, porque eu também sou pessoa e sou assim, igualzinha. Então, chega uma doença, a gente se vitimiza, acontece uma coisa ruim, a gente se vitimiza. Porque dói. E não quer saber para quê, né? Como a gente estava falando, só quer saber o porquê. E o porquê não te leva a curar isso daí. Não. É o para quê. Se você descobre o para quê, você evita que coisas semelhantes continuem acontecendo. E lembre-se, assim, quando a gente cura, né? Uma vez que um ser tenha curado, ele curou para o seu sistema familiar aquela questão. Ele curou a sua vida, ele curou todos os que estão no mesmo nível, irmãos, primos, os que vêm depois, os antes e os depois. Ou seja, essa luz chegou às minhas avós, às minhas bisavós, à minha mãe, a todas as mulheres do meu sistema familiar, e muitas tinham morrido de câncer de mama. Cura os meus filhos, os meus sobrinhos e todos os que vierem depois deles. E não importa que os meus filhos não sejam filhos meus biológicos. Biológicos eles são, né? Eles não nasceram da chocadeira nem de um processo in vitro. Eles são filhos de uma mãe. Uhum. Eu curei para eles também. Mas tu cura também, Cássia, o que é mais fantástico, tu cura elas na dimensão que elas estão. Exato. Por causa do trabalho que só quem está na matéria pode fazer. Esse trabalho, quem está lá no sutil já não tem mais essas ferramentas todas. Não tem mais a dor física, não tem mais, né? Tem só a informação. Exatamente. E quem está tendo a oportunidade de curar isso é quem está passando na pele. Matéria. Literal. A matéria pode ser curada para depois curar o resto e enfim. Literal. Temos um minutinho ainda? Tem. Se tiver perguntas, vai me interrompendo, tá? Recentemente, acompanhando uma pessoa muito, muito especial, que além de cliente se tornou uma grande amiga, ela vinha olhando há algum tempo um processo que ela fazia de sangramento fora do período menstrual. Escapes de sangue que foram intensificando, consequentemente ela começou a fazer uma anemia profunda. Medicada, o corpo dela não retia ferritina, de jeito nenhum. Então, o ginecologista disse, vamos fazer uma esterectomia total, vamos tirar útero, ovário, trompas, vamos tirar tudo. E eu dizia para ela, amada, não tira. Vamos seguir trabalhando que nós vamos achar esse fio. E havia casos na família de abuso sexual, e eu vinha olhando para isso, e a gente falando, até que um dia eu parei, eu respirei fundo e eu disse, tem Ferreira na tua família, né? Sobrenome Ferreira. Você conhece esse sobrenome, né? Ela tá aí, lá vem tu com as tuas maluquices. Tem nada, acho que não tem. Eu disse, então teve alguém que era ferreiro? Eu disse assim, ai, Cássia, você vai falar com a mamãe e depois você me conta. Alguém era ferreiro. Um ferreiro matou uma mulher com uma paulada de ferro. Ela sangrou até morrer. Ela foi abusada sexualmente. Eu só não sei se ela engravidou desse abuso
ou se ela já estava grávida e o bebê morreu por conta do abuso, ou por conta de que ela morreu e o bebê morreu junto, ou esse bebê ficou sem mãe, porque ela vinha manifestando medos de não estar aqui para acompanhar seus filhos até o final até a maturidade deles. E ela disse, você é doida, mas eu vou perguntar. Em minutos ela mandou a tela da mensagem da mãe dela. Sim, lá na Europa, assim, tinha realmente um parente, me parece que um pouco distante, que era ferreiro e ele fazia as ferraduras de cavalo. Ela nunca mais sangrou. Barbaridade. Como é que o corpo dela assimilaria ferritina se ferro é perigoso e mata mulheres? Uhum. E deixa a criancinha sem mãe, ou mãe sem filhinhos? O corpo dela rejeitava tudo que se assemelhasse a ferro. Uhum. Na alimentação, no remédio, no que fosse. E ela sangrava. Uma absorção gera anemia. Exato. E ela sangrava. Tu sabe que porque aquela mulher ainda ferreira, sangrava. né? Eu sou ferreira. Eu sou a única mulher da minha família que não é vegetariana, ou seja, eu ainda como carne, né? E sou a única que tem anemia meio crônica. Todo ano eu tenho que fazer reposição dessas coisas. Ferritina, ácido fólico, ferro, não sei o quê. Todo ano eu tenho uma Você anemia tinha? assim. Ela bem Você tinha? incapacitante, daquelas que deixam assim muito cansaço, sabe? Muita fadiga. Você tinha? Tinha. Tá? Basta ter Olhe para consciência, essas Cássia. mulheres, basta ter consciência. É. Meu lindo professor Lauro Lonson, ele diz que 50% da solução se faz quando a gente olha, quando a gente toma consciência. Os outros 50% são processo. E cada um vai fazer o que for possível, necessário e o que cabe para aquele momento. Mas 50% você já acabou de fazer. Fantástico. Você honra, aceita, acolhe os teus ancestrais da família ferreira, os ferreiros, porque esse é o significado, e todas as mulheres. E você não precisa mais sofrer de anemia. E é por isso que você come carne, e você vai parar se você quiser. Porque se você disser, não quero parar, eu sinto prazer, você vai seguir comendo carne. Isso não é um problema. Uhum. Está Não, tudo para mim já não é bem. mais. Porque eu já pedi tanto para os meus mestres, para os deuses, não sei o que, eu quero parar de sentir vontade de comer a carne, eu quero deixar de gostar. E de fato, eu sou a única da família que tem anemia, que tinha anemia, e sou a única que ainda como carne. Está feito. E lembre-se de amanhã me contar teus sonhos, o que você sentiu, os insights que vieram, porque já está feito. Show. E assim nós vamos perceber com uma série de outros recados. O nosso nome. Quem é que escolhe os nossos nomes? Na minha opinião, somos nós filhos dos nossos pais. Lógico. Mas enquanto pais, qual é o que mais frequentemente escolhe o nome? Não sei. A mulher. Até porque muitas crianças não têm seus pais presentes. Eles sequer dão uma opinião. Uhum. Eles levam um bilhete anotado para dentro do cartório para fazer o registro daquela criança. Muitos. A maior parte dos nossos nomes são escolhidos pelas mulheres. É muito importante, inclusive, saber quem escolheu o nosso nome e qual a motivação, porque ali tem mais um recado para a gente entender o que veio fazer aqui. Uhum, isso eu já tinha uma consciência disso mesmo. Eu tenho dou bastante importância para o nome, quantas vogais, quantas são as consoantes, que som que fonemas eles. Eu dou bastante atenção para o nome. E quem escolhe, e por qual motivação também. E por qual motivo escolhe? Investiguei e faz homenageia alguém? Faz parte do homenageia um ancestral? Né? Homenageia algum ancestral? Qual foi a história de vida desse ancestral que nós estamos homenageando? A letra inicial do nome nos diz o que o nosso clã de origem quis que fizéssemos aqui. Qual foi o dom que ele nos entregou e a tarefa? E aí, para mim você travou, Rovani. Não sei se o pessoal está nos ouvindo. Veja se o pessoal está ouvindo aí. Tinha travado.
o teu pra mim, ele deu uma falhadinha. Então, você repete ali do nome, por favor. Ok. Quem puder faz um joinha aí se está ouvindo, senão eu troco a rede aqui. A inicial do nosso nome, ele fala da tarefa que o nosso clã nos passou, qual foi esse bastão, qual é a tarefa, qual é o dom. E aí, eu fui olhar o meu, obviamente, e o do maridão, até para entender o que estamos fazendo aqui juntos, tá bom? Já entendi que foi a nona que trouxe ele para mim, tá tudo certo? Eu já agradeci a ela, inclusive, pelo presente. Mas o que mais que tem nos nossos nomes? C de Cássia fala de alguém que veio iniciar coisas, veio impor coisas, então eu dou soco na mesa mesmo. E as pessoas, elas acostumam um dia. Eu demorei para acostumar, mas é um fato, né? E eu vim aqui para colocar na família uma certa energia. Morgana começa com M. M, em resumo, significa maternar. Significa o quê? Maternar. Maternar, ser mãe. Tá. E R do meu lindo marido, que é Christian com C, e R de Rafael, R é paternar. R é? Paternar, ser pai. Viver a paternidade em todas as suas nuances, né? Eu gosto sempre de lembrar que o maternar não tem a ver só com ter filhos. Uhum. Aliás, uma das obras que eu mais amo nesse assunto, nesse tema do feminino, quem não tem, compre, por favor, né? Clarissa Pinkola Estés, que é a que escreveu Mulheres que Correm com Lobos, ela escreveu essa maravilha, A Ciranda das Mulheres Sábias, e ela faz analogias da nosso viver enquanto mulher com as árvores. E aí ela fala algo muito parecido com o que eu ouvi de uma mentoria espiritual uma vez, que certas mulheres não são árvores que dão frutos humanos. Certas mulheres são árvores que fazem sombras maravilhosas. Então, o nosso maternar também envolve projetos, envolve expressões, falas, opiniões, conhecimento, envolve obras, envolve muita coisa, né? Assim como o paternar. E aí isso está impresso nos nossos nomes. Show, né? E aí a gente vai descobrir muito do que viemos fazer aqui. Faz muito sentido aqui, ó. O meu R de Rovânia é paternar. Eu tive minha filha e antes dela completar 4 anos, o pai dela morreu. Então eu tive que paternar, entendeu? Uau! Uau! Eu tive que ser um pai. Viu? Eu nem sabia disso, tá? Nunca ouvi essa história. É isso, tá? É isso. Depois eu te conto outros significados do R. Então, voltando à nossa pergunta, né? A nossa pergunta. Ser mulher e viver em paz é possível? Sim, eu entendo que é. A partir do momento que a gente decide olhar e abarcar tudo isso que faz parte, fica mais leve. Diferente de quem acredita que quanto mais a gente mexe, mais encrenca acha, eu sou partidária da opinião, não só por ser terapeuta, eu sempre fui assim, isso tem a ver, inclusive, com o meu padrão de personalidade, de que a gente precisa compreender. À medida que a gente compreende, a gente leva a luz para aquilo. É desafiador ser mulher? É. Quantas histórias nós trazemos conosco, quantas frustrações, quantas dores, quantos anseios, quantos sonhos, quantos traumas, quantas rejeições, mas quanta beleza, quanta história de sucesso, quanta gargalhada. Bônus, né? Tudo faz parte. E aí nós somos o ser dentro de um lar que ancoramos a energia da criação. Nós somos o útero. Então nós ainda temos essa responsabilidade desafiadora. Se a mulher da casa está em desequilíbrio, a chance de tudo se desequilibrar é maior. Então, é muito desafio. São muitas as bolinhas no ar sendo equilibradas ao mesmo tempo. É possível viver em paz? É. O que é viver em paz? Não é na ausência de conflito, já falamos. Viver em paz é viver plenamente. O que é viver plenamente? Tem gente que vai pensar em vida plena, vai pensar numa pessoa em posição de lótus meditando, o outro fazendo yoga, o outro viajando. Viver plenamente é viver consciente, é viver no aqui e agora. O melhor que você pode, fazendo o teu melhor. Lembrando que o melhor de hoje não é o melhor de amanhã e do ano que vem, porque eu serei melhor. Sim. E o meu melhor de hoje é maior do que já foi. E pode ser maior
do que inclusive o que foi a realidade das minhas ancestrais e dos meus ancestrais. Porque não tem só mulher nessa história. Não. Tem a dor do masculino. E essa dor do masculino, muitas vezes, ela é ignorada porque eles são educados para serem fortões, para não chorarem e não externarem o que sentem. Né? E mesmo que não sejam por acaso, sensíveis, eles não podem confessar. Não é que permitido? Não é permitido. não é Né? permitido. Eu lembro muito da Dulce, num seminário nosso, que eu tive o prazer e o presente de ter ela como focalizadora, ela e meu amado sermão Jairo, ela contava uma história, né, de uma pesquisa que foi feita sobre essa questão do masculino, do feminino, né, das expectativas, e ela falava que um certo bebê foi vestido de azul e foi colocado em público. E todas as pessoas que se aproximaram daquela criança levantaram aquela criança. Mas que lindo, mas que forte. O que será que ele vai ser quando crescer? E sempre uma postura exitosa e para cima. E a mesma criança foi vestida de rosa. E todos se aproximaram da menina, falando num mimimi, com fragilidade, que lindinha, que fofinha. Ou seja, já nos foi incutido uma cultura de que mulher é frágil e homem é forte. Há ânima e ânimos em ambos, yin e yang em ambos. Exatamente. É absurdo. É de novo, querer melhores resultados com receita velha e repetida. Nós precisamos olhar além. Há uma força em nós mulheres que às vezes nem nós mesmos nos apropriamos. É possível viver em paz? Claro. Sempre, o tempo todo, de um jeito constante e linear? Claro que não. Não somos pessoas lineares. Evolução é em espiral. Mas é possível? É a grande meta? É o grande cuidando objetivo. para a gente não se iludir, para a gente, né, não se fazer perder. vistas grossas para as coisas que aparecem, Exato. se manifestam. Não viver na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Não. Ai, as mulheres da minha família vivem assim. Ninguém estudou, logo eu não posso estudar. Oi? Elas não Assim. trabalhavam fora, eu também não trabalho fora. Essa semana, trabalhando com um cliente homem aqui, que vive aqui no Paraná, a gente chegou a algo fantástico que a gente não tinha visto ainda, falando do tema divórcio. Ninguém na família dele se divorciou. Logo, ele foi um dos primeiros. Ele ainda não conseguiu se desvencilhar dessa companheira anterior, dessa ex-companheira, não existe ex-companheira, né? A mãe dos filhos dele. Por outro lado, ela vem de um sistema familiar em que mulheres tomam a iniciativa do divórcio. E foi ela quem tomou a iniciativa do divórcio. E nós conseguimos ver isso depois de um tempo trabalhando, e isso aflorou. Porque tem então a pessoa conversa contigo e vai descobrindo coisas sobre ela mesma, né? Mas tu usa muito a tua intuição, né, Cássia? É preciso, né? Além do estudo, né? Além da... É preciso. É preciso estudo, é preciso uma escuta muito receptiva, muito aberta, até para perceber os sinais das entrelinhas. Nesse estudo de casos, por exemplo, que eu estava fazendo, fazia parte de um aperfeiçoamento que eu estava fazendo dentro da psicogenealogia. E era um caso realmente real, né? Não de cliente meu, de um outro cliente. E a gente interpreta, inclusive, para vocês terem ideia, marcas de nascença, tatuagens, piercings, o desenho que tem, a posição que está, quando apareceu, quando foi colocado. E neste caso, a consultante, ela tinha marcas que denunciavam abuso sexual. E ela tinha uma questão de não conseguir evoluir em seus relacionamentos amorosos, eram sempre utópicos, era sempre fora da realidade. Normalmente só ela estava na relação e ninguém mais. E foi a partir dos dados da avó, olhando essas simetrias, olhando que história é essa que essa avó está contando, que eu intuí de que esta avó, e talvez outros antes dela também, de alguma maneira tiveram como profissão o sexo. Passou um carro que eu não vi. Tiveram Tiveram como profissão o sexo. A prostituição.
intuição, enfim. Isso não estava escrito no questionário que a gente usou para avaliar. E a mentora do processo disse, caraca, era essa bomba que eu ia contar para vocês, porque eu só descobri na devolutiva para cliente. Não está no questionário. Então, sim, é preciso permitir que a intuição venha. Eu adoro lembrar as pessoas de que a intuição não tem nada a ver com a nossa mente. A intuição vem do coração. A intuição somos nós falando com o Criador, falando com a divindade, falando com a fonte de tudo. Se manifesta no nosso coração e ouvindo o tempo todo. E é através do nosso coração. E nós, mulheres, temos uma capacidade indescritível de fazer isso. E por vezes ignoramos. Como psicogenealogista, seria um crime, seria um desperdício se eu ignorasse. Sim, seria burrice. Tudo é história. Seria tudo... desserviço. Tudo é né? causa e efeito, né? Não por isso eu sempre digo para aquele que eu acompanho, isso faz sentido para ti? Porque eu vou colocar, eu vou perguntar, eu vou provocar. E a pessoa vai caminhando comigo e me respondendo e dizendo isso eu não sei. Mas a forma como ela me responde esse não sei, ou ela nem responde, eu já sei o que tem por trás disso. E aí juntos nós vamos tirando esses véus, tirando essa cortina, essa névoa, e vamos limpando o caminho. Um último exemplo, talvez, porque eu acho que o nosso tempo já esgotou. Sim. Há uns 3, 4 anos atrás, chegou para mim uma pessoa pedindo um auxílio, pedindo um apoio, porque ela estava tendo crise de pânico homéricas. E a vida degringolou. Em 4 sessões, nós resolvemos. E ela entendeu, neste processo de 30 dias, coisas incríveis sobre a ancestralidade dela, que explicavam coisas que estavam acontecendo aqui e agora e que ela achava absurdo, como sentir asco de um parente muito próximo com quem ela tinha tido uma boa relação quando era menor. Mas naquele momento ela não conseguia ficar no mesmo ambiente que ele. Inclusive isso ficou esclarecidíssimo. Então sim, todos precisamos olhar, todos precisamos ter a coragem, né? A ação do coração para ir em direção à nossa história. Não é muito fofinho, não é muito confortável. Tem dias que a gente dá uma rasgadinha para poder olhar, colocar luz, e aí dói. Eles fazendo a formação da Unipaz, imagina quanto eu chorei fazendo 2 dias. Eu brinquei que imaginem o quanto eu chorei fazendo a formação da psicogenealogia. Então. Imagino só, meu Deus do céu. E choro até hoje. Mas também você é uma 4, né? Então, eu sou um 4 no Enneagrama, então eu sou pura sensibilidade, eu sou puro coração, sou pura intuição. Tudo isso. Né? Sou Morgana, portanto sou bruxa. Tá tudo certo. É isso mesmo. Cássia, que maravilha descobrir isso tudo, amada. Nossa, muito linda essa live, muito boa essa conversa. Aprendemos muito, né, pessoal? E tem muito comentário aqui, ó, mas eu acho que não tem muita pergunta. Teve uma pergunta, mas foi sobre a data que eu falei do curso que vai começar. Sim, a gente adiou o início para mais um mesinho. Né? Por isso que eu falei a data nova ali já, tá? Mas tá tudo certo. Se você já está inscrito, vai receber essa comunicação bem certinha. Cássia, e o site da Unipaz tem as informações, né, amada? O Instagram da Unipaz tem as informações também, então... Isso. E daí tem todos os nossos telefones das focalizadoras, né? Por exemplo, a psicologia transpessoal, a focalizadora é a Kátia Luz, 489-9960-7055. Tem a Patrícia, que é outra focalizadora da 99985-4664. E a Joana, querida, nossa focalizadora que está nos assistindo, está aqui conosco, como sempre. Beijo, Joana. 99980-7333. Aí só tirar qualquer dúvida com elas nesses telefones e vocês vão ficar sabendo de tudo, mas não deixem de fazer logo a inscrição, porque esse curso está imperdível. Cássia, querida, eu queria que você desse suas últimas palavrinhas e
seu poema, enfim, o que você intui, que você gostaria de falar conosco. E eu já vou me despedindo de vocês, galera. Gratidão, gratidão. A gente ali, ó, 22, não baixou a audiência. Que coisa mais querida, coisa mais linda que vocês são. Beijos. Na próxima quarta-feira nós vamos falar com o Manuel Mendes, do Oikos, lá de Criciúma, um grande facilitador da Avipar também. Isso, grande e ele vai estar aqui facilitador. conversando sobre um curso que nós vamos dar e que ele vai ser um dos nossos convidados, facilitador convidado. Então, na quarta nós vamos conversar sobre isso. Mas com você para agora, encerrar, Kátia, para nós convidar todas e todos todos que puderem aí no seu cantinho, eu vou convidar todas e todos para encerrar, que fechem seus olhos, que se permitam esse instante consigo mesmas, consigo mesmos, para ouvir o que Clarissa nos fala nesta linda obra, A Ciranda das Mulheres Sábias. Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que deseja. E de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. Afinal, quando uma pessoa se cura, quando uma pessoa vive plenamente, todas as outras vivem, ela mesma já diz isso. E se for sabedoria o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade. E convide todos os aspectos da psique para esse matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se. Assim que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, não na normose, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente, nem cochilar pelo tempo afora. E eu fecho com aqueles 3 questionamentos filosóficos lindos. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Gratidão profunda, ruído. Fico na escuta. Quem quiser encontra os meus contatos, né? No material da Unipaz, no meu Instagram, fiquem à vontade. Instagram tá aqui, ó, pessoal. Se clicar nessa setinha que tem lá em cima, atrás da bolinha, embaixo da bolinha da Unipaz, que daí você já começa a seguir a Cássia e saber de tudo, né? Sobre essas curas, essas né, novas possibilidades, novas para mim, né? Porque para mim é um assunto muito novo esse, apesar de eu saber que é uma sabedoria milenar. Mas fantástico, fantástico. Muito obrigada por você estar aqui e agora, querida. Está Gratidão. no meu presente. Amo você. Boa noite. Amo você. Boa noite a todas e boa noite a todos. Gratidão, gratidão, Feliz gratidão. paz. Tchau, 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 gente. Feliz tchau. paz. Grande abraço, gente. Beijo. Beijos.